Pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é um pedido de vários alunos que estão inscritos no nosso canal. A dúvida é, professor, como fazer a consulta na tabela de cabos da NBR 5410? Bom, primeiramente, vocês podem olhar aqui atrás, tem a tabela para cabos de PVC, né? E vocês têm lá em cima da tabela, olha lá, métodos de referência indicados na tabela. Esses métodos de referência representam como que os cabos estão instalados no eletroduto e qual o tipo de eletroduto que esses cabos estão instalados. É o primeiro item lá da linha, lá em cima, onde nós temos os métodos A1, A2, B1, B2, C e D. Esses são os métodos de instalações, que são os métodos nos quais os cabos unipolares estão instalados dentro do eletroduto. Logo abaixo, nós temos o número de condutores carregados. Apresenta o quantitativo de condutores vivos que estão dentro do eletroduto. Embaixo desse número de condutores carregados, tem lá a seção nominal, a coluna da seção nominal. Aí depois vocês veem uma linha, tem assim, entre parênteses, 1, 2, 3, 4, 5, vai até 13, perdão. Isso é a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a coluna 13, só representando a coluna da tabela. E a seção nominal tem lá cabo de meio milímetro quadrado, 0,75, 1 milímetro quadrado, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16. Isso é a seção dos cabos. Tem lá em cima o método de referência que eu já falei e o número de condutores carregados. O método de referência, eu marquei lá em vermelho para vocês, tá lá. É o método a qual os condutores estão instalados dentro de um eletroduto, né? E se são cabos multipolares ou cabos unipolares. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguns exemplos de métodos de instalação. Nas instalações elétricas residenciais, o método de instalação é o método B1. Olhem aqui embaixo na tabela, está marcado em vermelho método B1. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então, os cabos elétricos numa instalação residencial, em apartamento, os cabos são unipolares, embutido com o eletroduto de seção circular na alvenaria. Então, seria o método B1. Então, o método de instalação, ele representa como que os eletrodutos estão e os cabos dentro desse eletroduto, como eles estão instalados. O método de instalação dos cabos dentro do eletroduto. Depois aqui tem uma tabela amarela no fundo que mostra assim, número de condutores carregados a serem considerados em função do circuito. Se a gente tem circuito monofásico, nós temos 2 condutores carregados. Se nós temos um circuito monofásico a 3 condutores, 2 serão o que nós vamos considerar. O CC, que a gente chama, que é o condutor carregado. 2 fases e neutro, veja bem, 2 fases e neutro são quantos condutores carregados? 2 fases e neutro. 3. 3 fases e neutro. Pode ser 3 ou 4. Olha, professor, mas a instalação residencial, quando a alimentação chega, ela chega a 4 condutores. 3 condutores de fase e 1 condutor de neutro. Você somente irá considerar 4 condutores carregados quando existir um número de harmônicas, ou seja, uma porcentagem de harmônicas superior a 15%. Então, generalizando para as instalações residenciais, nós consideramos o trifásico A4 e A3 condutores, nós consideramos, para consultar a tabela, 3 condutores. Professor, agora eu estou num projeto comercial em que o índice de harmônica é superior a 15.
eu tenho que considerar 4 condutores. Na tabela, só vai até 3 condutores. Sim, aí nesse caso, você vai fazer uma correção, conforme estabelece a NBR 5410, uma correção de 0,86%. Ou seja, o cabo que você selecionou, a corrente encontrada, você vai multiplicar pelo fator 0,86. Bom, agora vamos fazer um exemplo. Imagine um chuveiro numa residência. Aí logo numa residência, os eletrodutos são de seção circular embutido na alvenaria. Para o chuveiro, nós temos 3 condutores, fase, neutro e terra. Então, quantos condutores carregados nós vamos considerar? Olha lá em cima da tabela, 2 condutores carregados. Qual é o método de instalação para a residência? Com o eletroduto de seção circular embutido na alvenaria. Aí o método é B1, marcado lá em cima. Vamos imaginar que a corrente do chuveiro seja 29 amperes. Se vocês virem aqui B1, 2 condutores carregados, e descer ali onde tem as correntes dos condutores, 24 amperes não dá, a nossa corrente é 29, então tem que ser superior a 29. Encontramos 32, olha lá na tabela, 32. 32, você vai na linha de 32 até chegar à seção nominal dos condutores em milímetro quadrado. Aí, para essa corrente desse chuveiro, a seção do condutor é 4 milímetros quadrados. Lembrando que o método é B1, o carregamento dos condutores é um carregamento com 2, porque tenho fase, neutro e terra. Aí eu considero 2 condutores carregados. É dessa forma que se faz a consulta na tabela de cabos oferecidas pela NBR 5410.